Sejam bem-vindos, personas. Estamos aqui no Não Reparem na Tomada para falar hoje sobre um filme muito interessante. Estou aqui para falar sobre o filme Akira, de 1988. E o que nós vamos falar sobre Akira, Matheus? Então, vamos falar um pouco sobre o roteiro do Akira. O que você acha? Hein, David? Roteiro? Aham. Sim. Ah, eu pensava que a gente ia falar sobre o filme. Meu cão. Olha o Tucão arrependido com essas orelhas. Tá, e como nós começamos a falar sobre Akira? Vale. Por favor. Basicamente, Akira é uma história que gira em torno de uma gangue, que depois muda o foco para dois personagens específicos. Ele começa falando sobre a gangue, né? Ele começa dando aquela introdução. Depois o foco muda para o Tetsuo e o Kaneda! Tetsuo! Muito bom, cara. E disso, em paralelo, a gente vê aí que no desenrolar de uma briga de gangues, aparece o Takashi, que é um nome, pelo jeito, é comum, porque a gente já viu o Takashi em muitos Número 26. lugares Número e tudo 26, mais. cara, Número verdade. 26. E a partir disso, a gente acaba descobrindo que o Tetsuo, de alguma forma, adquiriu Poderes poderes. paranormais. Na verdade, adquiriu entre aspas, Na verdade, né? é por causa que ele bateu a moto no Takashi, o Takashi usou o poder psíquico, barreira, né? Uhum. Bateu, explodiu a moto, ele caiu no chão. Aí o que o coronel aproveitou e falou assim, vamos pegar esse cara aqui, vamos fazer um experimento nele. Que ocasionou que ele Ele desenvolveu os desenvolveu poderes. os poderes, entendeu? Injetaram genes, partes do Akira, né? Injetadas no personagem. Mas eles só fizeram isso porque tinha uma certa similaridade entre Sim, a porque o psique corpo... do Tetsuo com a do Akira. Sim, Eles estão tentando replicar isso isso. de um modo controlável. Tipo, Que vamos ele fazer tentava controlar ele, só que daí como o Tetsuo era uma pessoa que muito agressiva, né? Ele era agressiva. Ele não batia bem. Não batia bem isso, boa. E que acho que não seria muito certo ter feito injetado nele, entendeu? Não, os caras não sabiam. Não sabia a personalidade dele, né? Uhum. Mas acabaram complicando, né? O que de errado poderia fazer com um membro de uma gangue Não é ninguém. tocava o terror ali, né? Tipo, Uhum. vamos injetar algum poder nele, nada vai dar errado. Sim. Então, o Akira, pelo que deu a entender, ele estava selado. Vamos colocar assim selado, porque... Selado com câmera em anime, fria. a turma usa bastante isso, né? Selado e tudo mais. Mas ele estava adormecido em uma estrutura embaixo de um estádio. E ele é tipo um ser assim que o pessoal colocava como se fosse um deus. Tipo, Tem muito nossa, disso. o Akira. Cara, Ele é vai um ajudar ser todo mundo, vai Tem uma- acabar com esse... Eles queriam usar o Akira pra acabar com o governo, né? Que o Tem governo tava... E tem uma religiãozinha no meio ali. Tinha Mostra uns pouco. seguidores, alguns seguidores que queriam que o Akira voltasse pra acabar com Pra aquela... expurgar o mundo, digamos Isso, assim. do mal, ganância e outros... Em contraparte a essa galera, tinha o governo, Sim, que também não tinha certeza se o Akira tinha causado a Terceira Guerra Mundial Sim. ou não. até que também, dentro do próprio governo, daquele onde eles estavam fazendo a reunião, né, as reuniões, do próprio do governo ali estava querendo roubar um experimento, que seria o Takashi, que não foi no começo, para fazer uma observação sobre aquele poder, que ele não tinha certeza sobre como era. Então daí ele fracassou. Daí ele contratou aqueles outras pessoas que estavam com a Kai. Com a Kai? Ok. Kei e o Ryu. Que parecia Ryu! Daqui a pouco parecia que tava Hadouken lá. Da Hadouken, Ryu! Tanto falar Ryu. Ryu, cadê você, Ryu? Ryu! Meu, toda hora, velho. Só que percebeu um negócio, o coronel, até esqueci o nome dele, pra falar a É, verdade. coronel, não cita o Cara, nome. Ele muito nome japonês, jovens. Não citaram o O nome do editor vai coronel. colocando um monte de nome aqui, é o nome que a gente tá falando. Ou pode deixar só Só coronel. mistério. Não, mas Coronel. pior que não, eles não citam o nome dele, né? Não citam o nome dele, não existe nome. Ele pega É coronel. ele pega muito que as ações dele são tomadas pelo dever do soldado. Sim, ele quer seguir ele quer proteger a cidade. Ele Ele tem quer esse... a democracia, ele quer seguir a democracia. Não, ele ele quer proteger a cidade. A cidade, da ganância e da violência que estava acontecendo lá. Vocês repararam que essa visão do coronel é uma visão bem americanizada?
Puta, muito, É né, cara? cara, é uma visão de um dever que Ele o tem americano tem com o país. como o tipo, país aquela é visão que patriótico eles têm, né? ao último. E sobre o Akira, o que você acha que seria o Akira? Cara, dentro da história, dentro do contexto do filme ali e tudo mais, ele é só mais um experimento pra mim. E, assim, eu vendo de fora, pra eles é como se fosse um deus. E ele é um experimento que provavelmente deu certo. Né? Naquelas. Não, porque os outros não deram certo. Se tivessem dado certo, eles teriam alcançado É que o os mesmo outros- nível do Akira. E a cor dos personagens, Fabrício? Dos três? Do Takashi, da Mizuno e do outro menininho lá que é o... Parece o... Que é um gordinho. É o fica gordinho sentadinho, sentado na cadeira flutuadora. Mas por que ele Por usa ca- a cadeira? Só Não Uma sei, porque eles pergunta tinham para poder a parte. psíquico de levitar. Eles todos levitavam. É que eu tive a impressão o filme inteiro que ele não andava. Eu também acho que ele não Pô, andava, cara. possivelmente pode Bem ser possível. isso. É Bem que possível. teve algumas partes que deu a impressão que ele estava andando. Mas eu não nunca vi tenho ele andar, certeza, ele- entendeu? Não. Quando o Tetsuo ele tá entrando pra pegar conversar com as crianças, não sei o que ele ia fazer. Porque as Conversando. crianças. Com oportunidade e tempo, ele tinha trucidado as crianças. Mas não deu, Mas tudo não deu. bem. Aí Mas beleza. assim, quando ele foi lá no quarto das crianças, onde que as três estavam juntas, ele soltou o poder lá e caiu no chão e ficou lá deitado, esse menininho. Acho que ele não anda, ele mesmo não anda mais. E a aparência deles De verde parecia que ele é meio de tanto enrugado, que eles sei lá. então, parecia que eles eram muito velhos. Possivelmente é por causa do efeito dos remédios que eles tomavam tanto todo dia. Porque se eles saíssem de lá, eles perderiam a força de controlar os poderes e ia acabar, sei lá, acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Tetsuo. Falando em Tetsuo, o que vocês acham dele? De um personagem? Ó, o Tetsuo, ele foi um personagem assim que nem o... Ele era um amigo desde a infância do Kaneda, que os pais deles foram embora, deixaram ele lá, abandonou. Ele foi lá e... É amigo de infância. Só que ele tinha inveja do Kaneda, ele sempre queria ser o líder E ele não da gangue. conseguia, Ele não né? conseguia, ele não sempre conseguia passar o poder. Por quê? Ele se sentia mais... Ele seria inferior inferiorizado pelo... Sim, porque sempre ele tava precisando do Kaneda pra ajudar ele, pra se defender. Até que quando o Tetsuo pega a moto dele junto com a namorada, que eu esqueci o nome. Nome japonês. O nome japonês é difícil de entender, mas beleza. Aí ele não consegue dominar a moto lá, aí acaba a outra gangue que acaba quebrando ele e o Tetsuo vai e salva eles. Kaneda fez O isso. Kaneda, é. Só que daí o Tetsuo tava com poder, mas só que ele não tava sabendo lidar. Ele precisava de mais, acho que coquetel, mais essas drogas que estavam dando pras crianças pra ele. Cara, ele tava tomando drogas ali como alguém toma drogas pra conter uma dor de cabeça, cara. Sim. Foi mais isso, né? Ele não sabia, só que era assim, injetada. O que fazia bem, o que fazia mal, ele tava pegando tudo ali, comendo, tipo, igual É. bala. Ele não tava sabendo que possivelmente até nos alimentos poderia ter droga. Então, o Tetsuo ele é um personagem típico de anime. Não tem os pais presentes. Ele foi criado, sei lá, por uma terceira pessoa que não é citado no Akira. Não sei se... ele foi fica no no orfanato, orfanato, depois eles saem. entendeu? Aí ele tem o quê? Ele tem aquela sede de ser outra pessoa, que é a inveja. Aí quando ele alcança isso, a mente não aguenta. Aí ele começa a perder todo aquele lado racional dele. E você ele vira- vê isso ao longo da história. Ele começa tão covarde, tão medroso, e daí ele vai mudando, vai se transformando, até no final ele ser o maníaco que vai querer matar todo mundo. Ou mais especificamente o Kaneda. É. E Porque gritar o nome dele, né? Porque na cabeça dele, apesar dele ter todo aquele poder, ele Kaneda- ainda não o tinha Kaneda- conseguido superar Então, o Kaneda. o né? Kaneda é uma pedra no caminho. Exatamente. Cara, mesmo... Só que eu não entendi o porquê que ele sempre queria moto. Porque... Porque pra ser o líder? A moto do Kaneda foi projetada pra ele, saca? Só ele Só ele conseguia. manejar. Sim, ele falou Exatamente. isso, ele citou no começo. Foi, Cara, só eu eu consigo. não consegui pegar um negócio que foi projetado pra outra pessoa e fazer ela funcionar direitinho, bonitinho, seria excelente. Isso é um ponto de superação. seria a prova que ele teria superado o Kaneda. Entendeu? Entendeu?
Essa é a obsessão dele pela moto. Porque o que o Kaneda tinha? Não tinha nada, tinha moto. E só também Puta, pelo que jeito. moto, né? Vamos falar a verdade. Porque aquela moto era Caralho. do futurística. Linda, Exatamente. linda, linda, linda. E a namorada do Tetsuo. Vocês falaram do Tetsuo, mas... Sim. Cara, ela pra mim não teve importância nenhuma não na Ela é história. apagada, não, né? não. Ela é bem apagadinha. Nem na hora que ela morreu. Sim, porque Você não- nem o amor dela salvou o Tetsuo daquele coisa. Só que daí no começo, a hora que o Tetsuo perde o poder, perde o controle do poder, Aham. ele não consegue controlar pra tentar salvar ela. Senão ele teria morrido também. E ele amava ela? Eu não sei se era Que amor porque ele consideração, maltratava muito ela, mandava ela calar a boca, xingava ela. Eu acho que isso aí não é amor. É diferente das relações que a gente vê tipo atualmente nas animações, né? Sim. Tipo, nas animações a gente vê aquela coisa quase platônica ali, onde eles chegam, tipo, sabe, eu gosto de alguém, sabe? Essas coisas Sim, bem não é bobinha, bem simples, melosa, é. né? Ele não, pra mim ele não amava ela. Nem um Não, pouco. ela não Não, amava, não. ela considerava, ela tinha Considerava, consideração sim. e ela gostava dele. Ponto. Exatamente. Por isso que eu acho que tentaram forçar alguma coisa aí na Só que ela história é tão com ela, não é? apagadinha, ela é tão tipo, beleza. Filme bom, recomendado. Ele é um clássico. Procurem também o mangá. Eu sei que tipo, mas você tá falando do filme. Sim, mas procura o mangá também. É muito interessante de você pegar e ler. É difícil até de achar, um pouco difícil de achar, mas procura, dá aquela corridinha, dá uns cliques a mais, você consegue. Tem digitalizado, tem todo ele digitalizado. Eu queria ter todo ele digitalizado, mas não tem, desculpa. Matheus? Cara, o filme é excelente. É muito bom. Ó, Ele é um filme clássico que provavelmente deu abertura aí pra essa geração de animes que a gente vê hoje. Por exemplo, o braço de ferro dele. Cara, me lembrou... Não é que... O Akira lembrou Fullmetal. Fullmetal lembrou Akira. Sim. Entendeu? Então o Edward, com o braço de ferro, eu olhei o braço de ferro do Tetsuo, lembrei do Edward. E tem a versão remasterizada, Sim, foi a que eu assisti. e você vê que a qualidade Nossa. do desenho é É muito maneiro. grande. boa. É muito boa Detalhezinhos, mesmo. as coisas explodindo, detalhezinhos, cara. Você fala, putz, A forma com Sensacional. que os personagens se movem, a forma com que eles tratam todo o ambiente, todas aqueles detalhes de cenário foi tudo feito à mão na época. isso é muito Então massa, você vê o cara. trabalho Muito legal, obra-prima. cara. e a Obra- dedicação obra-prima. que eles tiveram pra fazer aquilo. Então é um anime que compensa assistir. Assista 1, 2, 3 ou 5 vezes igual o David, não tem problema. Não vai enjoar, cara. Não vai eu enjoar, tenho cara. quase certeza que não. Então, eu recomendo que vocês assistam Akira. É muito bom. Eu gostei, eu assisti bastante vezes. Mas, não tenho nada que reclamar dele. Ele é um excelente OVA, não filme. É OVA. Agradecimentos especiais ao Estudo Politeão, que nos permitiu fazer esse vídeo maravilhoso, wonderful para vocês. Aos capturadores Henriques, essa minha mão, oi, Balai de Noob. Malai de Noob. Ao Sérgio, Ele levantou a mão atrás das câmeras. Vocês Nossa, não levantou. estão vendo. Vocês não estão vendo. A Fernanda. a Fernanda, O Rafael. o Rafael. E quem mais? Quem mais falta? Quem? Falta. Você! Ryu. Faltou o O Ryu. Ryu! Eu juro que eu achei que ia... E um agradecimento especial. Caneda! Então é isso, Jorge. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deem like, clica no sininho, Clica no sininho. comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme. Se a gente falou muita merda, se falou Joinha. pouca merda, fala. Por favor, falem conosco. E não esqueçam de compartilhar com seu amigo que gosta de animes. Principalmente. Porque pra quem gosta, é um clássico. Não repare na tomada.